Vamos fazer a leitura que servirá de base à primeira oração e também constitui o tema da mensagem, da pregação de hoje. Atos capítulo 16, versículos 30 e 31. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Amém. 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 Bom dia, estimados irmãos e irmãs. Muito quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade que Ele nos concedeu, de estarmos aqui depois de uma longa ausência, aqui juntamente com os nossos irmãos da Igreja de Gaia. E esperemos que nos momentos que vamos passar, a palavra do Senhor possa nos impressionar, o Espírito do Senhor possa gravar no nosso coração aquilo que Ele acha que é melhor para a nossa vida. Hoje, o tema desta manhã, como o pastor Paulo já referiu, como é que eu posso ser transformado? Como é que eu posso me tornar um novo homem? É um tema muito importante e é uma pergunta que ela é feita ao longo dos séculos. Passam os séculos, mas as pessoas continuam a fazer esta mesma pergunta. É a pergunta mais importante. E nós hoje também vamos fazer por nós próprios esta pergunta, em palavras claras e simples: o que é que eu posso fazer, o que é que eu devo fazer para ser salvo, né? Pode aquele que é bêbado, o alcoólico, o ladrão, o pervertido, essa pessoa pode se tornar uma nova criatura? Pode. Agora é preciso nós percebermos o caminho que devemos percorrer para lá chegar. Ou, por outras palavras, o que é que eu posso fazer para receber a Jesus Cristo? Preciso de Deus. Pode dizer como o devo encontrar? Este tipo de perguntas que se fazem agora no século XXI, elas, por outras palavras, mas são as mesmas que foram feitas a Jesus, aos discípulos, aos apóstolos, ao longo dos últimos 20 séculos, né? Quer saber o que é que eu devo fazer para ir ao céu? É por isso que nós estamos aqui na igreja, compreender a razão de estarmos aqui, né? As perguntas indicam os mesmos anseios espirituais íntimos do homem ao longo dos séculos. Apesar de terem passado já 20 séculos desde que estas perguntas começaram a ser feitas, os homens vão mudando, mas os anseios são os mesmos. Certa ocasião, um jovem chegou-se ao pé de Jesus, ajoelhou-se. Era um homem da igreja, era um homem religioso, um homem culto e rico. Chegou-se ao pé de Jesus e ajoelhou-se diante de Cristo e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Né? Este homem era religioso, mas no fundo a religião que ele professava, que já vinha dos seus ancestrais, dos pais e dos avós, não lhe garantia a salvação. Não lhe preenchia o coração e ele não tinha a certeza da salvação. Foi por esse motivo que ele foi ter com Jesus e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Também o apóstolo Pedro, depois de inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, naquele dia, a seguir ao derramamento da chuva de Sroda, no dia de Pentecostes, quando ele fez aquele grande discurso que empolgou aquela assembleia que estavam a ouvir, estes homens chegaram-se ao pé de Pedro e perguntaram: que faremos então, irmãos? Ou seja, se essas coisas são assim como vocês estão a dizer, o que é que nós faremos para nos salvar? O próprio, aquele nobre africano que vinha na sua carruagem pelo deserto e que falava com Filipe, de repente, o que é que ele disse a Filipe? O que é que me impede de ser batizado? O que é que me impede? Né? E o carcereiro, conforme foi lido no versículo introdutório, depois de ficar impressionado pelo testemunho dos homens de Deus, perguntou ao apóstolo: Senhores, que devo fazer para ser salvo?
Portanto, vários e outros exemplos na Bíblia e outros mais nos mostram a grande preocupação das pessoas em quererem ser salvos. Esse é o maior objetivo com que nós estamos na igreja, era para sermos salvos. E o homem do século XXI faz a mesma pergunta, né, que os outros fizeram. E é uma pergunta antiga, mas é sempre nova. E mostra-se tão importante hoje nos nossos dias como foi no passado. Né? É tão importante para nós a nossa salvação hoje, no século XXI, como era há 20 séculos atrás. Né? Que adianta andarmos uma vida inteira na igreja se não tivermos a certeza da salvação. Então é essa incerteza que muitas vezes mostra que nós não compreendemos bem o caminho da salvação. O que é que o homem deve fazer para se reconciliar com Deus? O que é que nós devemos fazer novamente para nos reconciliarmos com Deus? O que é que a Bíblia quer dizer com palavras como conversão, arrependimento, fé? O que é que isto quer dizer na nossa vida religiosa? Arrependimento, conversão, fé. São todas elas palavras de salvação, no entanto, são todas elas muito mal compreendidas por nós. Jesus tornou tudo simples. Infelizmente, nós complicamos as coisas. Ele falou às pessoas em palavras curtas e de uso diário. Jesus dificilmente no seu discurso usava uma palavra composta. Antes lhe usava uma linguagem simples, adequada à fácil compreensão das pessoas que o rodeavam e que o ouviam, normalmente pessoas do povo. Através dessa linguagem clara, simples, ele conseguia fazer passar a sua mensagem e as pessoas entendiam como é que era o caminho da salvação. No livro de Atos, quando o carcereiro de Filipos perguntou ao apóstolo Paulo: que devo fazer para ser salvo? O apóstolo deu-lhe uma resposta simples. Qual foi a resposta que o apóstolo lhe deu? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Paulo não se alongou aqui em grandes deduções, nem reflexões filosóficas. Disse: crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa, e serás salvo. Isto é tão simples que às vezes as pessoas se confundem. A única decisão pela qual nos podemos converter é a nossa decisão de crer em Jesus como nosso Salvador pessoal. Esta é a única decisão que nós devemos e precisamos fazer. Crer em Jesus como nosso Salvador pessoal. Não é necessário arrumar primeiro a nossa vida. Há muitas pessoas que pensam que para ir a Jesus primeiro tem que arrumar a vida, vencer este ou aquele problema, antes de ir ter com Jesus, acertar os negócios, acertar as coisas em casa, com a mulher ou com os filhos, abandonar algum mau hábito que nos esteja a impedir de chegar a Deus. Todos esses que tentam fazer isso falham. Todos esses que tentam melhorar a sua vida e só depois ir a Jesus falham. Devemos ir a Jesus assim como estamos, assim como somos. É tal qual como nós somos, tal qual nós estamos, que devemos ir a Jesus. O cego foi ter com Jesus como? Cego. O leproso foi ter com Jesus como? Leproso. Maria Madalena foi ter com Jesus cheia de demónios. Foi como era. O ladrão da cruz pediu a salvação como era. E nós devemos também ir a Cristo tal qual estamos. Tal qual estamos. De forma simples. E o primeiro passo para nós entendermos isso, é necessário nós compreendermos também o que é que a Bíblia quer dizer com conversão. O que é que significa a palavra conversão? A palavra conversão, no seu sentido mais simples, quer dizer-se voltar-se. Converter quer dizer voltar-se para. Nós também nos devemos, o quê? Voltar para Deus. Converter quer dizer isto, voltar-nos para Deus.
É isso que a palavra conversão quer dizer. E Deus está à espera, Deus está a suplicar que nós nos voltemos para Ele. Deus está à espera que nós nos voltemos para Ele. O problema é que é impossível ao homem, no entanto, voltar-se para Deus sozinho, a fim de se arrepender ou mesmo crer sem a ajuda de Deus. Aqui reside o dilema do ser humano. Nós, sem a ajuda de Deus, é-nos impossível chegar a esta compreensão, voltar-nos para Deus ou nos arrependermos ou convertermos. Quando um homem apela a Deus, é-lhe concedido o verdadeiro arrependimento e a fé. Quando nós apelamos na nossa incapacidade, Deus concede-nos essa faculdade. O livro de Parábolas de Jesus, na página 92, diz assim: todos aqueles que recebem a Jesus como seu Salvador pessoal, recebem também força para viver a vida cristã. Então, quando um homem apela para Deus, é-lhe concedido o verdadeiro arrependimento e a fé. É por esse motivo que o apóstolo Paulo pôde afirmar: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Era isso que eu queria dizer. Todo o que apelar para Deus, todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia nunca pede ao homem que se justifique, que se regenere, que se converta ou que se salve a si mesmo. Só Deus pode fazer essas coisas. No entanto, existe pelo menos 2 elementos que nós devemos entender quando se trata do assunto da conversão. É o arrependimento e a fé. Estes são os 2 elementos que fazem parte da conversão. Sem o arrependimento e sem a fé, nenhuma conversão é genuína. Jesus disse assim: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Portanto, o arrependimento é fundamental. O arrependimento é importante na nossa vida religiosa. O arrependimento traz consigo também um reconhecimento do pecado, do erro e do que acarreta culpa. É apenas um simples reconhecimento daquilo que somos, daquilo que erramos, daquilo que fazemos que não está correto. O arrependimento traz consigo esse reconhecimento que aquilo que eu fazia estava errado. Aquilo que eu fazia estava errado. É reconhecer que fazíamos alguma coisa que estava errado. Não é um rebaixamento da nossa própria pessoa. É apenas um reconhecimento de que aquilo que fazíamos estava errado. Deus não nos vê, nós não nos vemos como Deus nos vê. E dizemos: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Né? Sê propício a mim, pecador. Então, estes 2 elementos na conversão são fundamentais: o arrependimento e a fé. Arrependimento quer dizer também uma mudança de sentimento. O arrependimento faz com que nós mudemos também o nosso sentimento a respeito de alguma coisa. Era isso que o apóstolo Paulo queria dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. O arrependimento também gera alguma tristeza, porque aquilo que fizemos era errado. O apóstolo Paulo diz assim: agora me alegro, não porque vocês fossem contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Então, essa tristeza gerada pelo arrependimento é uma tristeza que produz salvação. Por isso é que o apóstolo Paulo dizia: alegro-me porque vocês se entristeceram, porque ele percebeu que o entristecimento deles era gerado por esse arrependimento, esse sentimento de coisa errada que produz salvação. Então, o arrependimento também quer dizer uma modificação de propósito. O arrependimento quer dizer também uma modificação de propósito. Leva consigo a ideia também de rejeitar um caminho e começar a percorrer outro. Não fazia sentido nós nos arrependermos de uma coisa e depois continuarmos na prática dessa mesma coisa. Quando nós nos arrependemos e percebemos que aquilo que fazemos era pecado,
era errado aos olhos de Deus, então, em simultâneo, é gerado também no nosso coração o desejo de quê? De abandono dessa prática. Então, o arrependimento traz consigo também a ideia da rejeição das coisas que estavam erradas pelo exercício da vontade. Muitas das vezes, aquilo que nós temos a vencer não são coisas más, mas é apenas o orgulho. Às vezes, o nosso maior pecado é o orgulho. O orgulho é um pecado terrível e nós, muitas das vezes, não temos força para o vencer. Conta no livro do pastor adventista, que diz assim, um nobre em Inglaterra pressentiu que os seus dias estavam a chegar ao fim e, como não tinha a certeza do futuro, certeza da salvação, e tinha um criado que era crente, chamou o criado e perguntou ao criado: não tenho a certeza se irei para o céu, podes-me dizer o que é que eu devo fazer? Perguntou aquele nobre e homem rico ao criado. O criado, como era um homem crente e inteligente, respondeu-lhe: Senhor, se quiser salvar-se, terá de ir ao chiqueiro, ajoelhar-se na lama e dizer: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. O homem levantou-se: uma vez eu posso fazer isso, ir ajoelhar-me no chiqueiro? E o criado calou-se e voltou costas. Na outra semana a seguir, o homem rico chamou novamente o criado e disse: o que é que tu disseste que eu tinha que fazer? E o criado tornou a repetir: o senhor tem que ir para o chiqueiro. E repetiu a mesma coisa. E o homem disse: eu estou disposto a fazer isso. E então o criado disse assim: senhor, não terá de ir ao chiqueiro de porcos. Basta mostrar que queria fazer, né? Basta mostrar que queria fazer. É preciso crer, né? No fundo, o arrependimento traz também uma mudança de vontade. Uma mudança de vontade. O arrependimento pode ser um dos factos mais excelentes da nossa vida. O arrependimento pode ser um dos factos mais excelentes da nossa vida. Quando nós sentimos os resultados e a alegria que advém de nos arrependermos e de sermos aceitos novamente por Deus, isso pode ser uma das coisas mais bonitas da nossa vida. Diz que o arrependimento é uma plataforma de lançamento no qual a alma é enviada para junto de Deus. É o caminho da subida. É uma situação extrema em que o homem se encontra com Deus e se torna a oportunidade de Deus. O arrependimento ele é também constituído de um desabafar da nossa alma a Deus. O desabafar, ele traz mais benefícios que os próprios medicamentos. Porque é que quando nós vamos a um psicólogo, a primeira coisa que ele faz é para nós sentarmos e para nós desabafarmos? Muitos deitam num sofá. Não sei se já viram, o psicólogo manda o doente deitar num sofá e a pessoa começa a desabafar, começa a falar, até que aquilo que está aqui engatado sai cá para fora. E o psicólogo não fez nada. O que é que o psicólogo fez? Só ouviu, só se teve a ouvir. E a pessoa, ao desabafar, trouxe consigo uma melhoria. Isso é verdade também nas coisas do Senhor. Há certamente grande valor em desabafar, revelar nossos pensamentos mais íntimos ao Senhor. Revelar, não que Ele não saiba, mas faz bem à alma nós desabafarmos, não é? Então, o arrependimento bíblico é esse desabafar da alma a Deus. É? Como eu disse, não que Ele não saiba, mas Ele gosta de ouvir da nossa parte. E ao fazermos isso, imediatamente vem benefício. É. O pecado é uma doença da alma e Cristo é o único médico capaz de proporcionar cura. Há problemas, dificuldades, responsabilidades e
culpas que se encontram além da capacidade curativa dos médicos ou de qualquer outro médico. O arrependimento torna-se a chave e o perdão para abrir a porta do reino de Deus. Quando nós nos arrependemos e desabafamos perante o Senhor, né, como o rei David, quando percebeu o que tinha feito era errado, o que é que ele disse? Senhor, cria em mim um coração novo, renova em mim um espírito reto, dá-me novamente a alegria da tua salvação. Então o arrependimento é como algo que abre as portas do céu. O segundo arrependimento, o segundo elemento da conversão é a fé. É a fé. A fim de nos convertermos, nós precisamos tomar uma decisão. A fé é o que nos leva a tomar uma decisão. Diz: quem nele crê não é condenado, e quem nele não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Ora, quem não está condenado? Aquele que crê. E quem já está condenado? Aquele que não crê. Neste caso, o que devemos fazer para não estarmos condenados? A resposta é simples: devemos crer. A fé, ou seja, a confiança, é aquilo que nos livra da condenação. É o que nos livra da condenação. Como é natural, devemos também compreender que essa palavra crer quer dizer confiar, entregar-se a Deus. A fé, isso é um ato de confiarmos, um ato de nos entregarmos a Deus. A Bíblia nos ensina que sem fé não é possível agradar a Deus. Diz que é necessário, Hebreus 11:6, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Crer é a nossa resposta à oferta que o Senhor nos dá, de misericórdia, de amor e de perdão. Então Deus faz-nos uma oferta de misericórdia, de amor, de perdão, e a nossa resposta deve ser crer e confiar nessa oferta. Foi Deus, no entanto, quem tomou a iniciativa, e a salvação vem toda de Deus. Quando Cristo curvou a cabeça na cruz do Calvário e disse: está consumado, queria dizer exatamente isso. O plano divino da nossa reconciliação com Deus foi executado por seu Filho. O homem, no entanto, deve corresponder recebendo e confiando. Então, estes dois elementos da conversão, a fé e o arrependimento, são fundamentais a nós entrarmos no reino do céu e temos a certeza da salvação. Também uma coisa clara e óbvia naquele que crê, é que quem crê, quem tem uma fé salvadora, é uma fé que crê em alguma coisa. Nós não devemos ter uma fé em abstrato, devemos ter uma fé salvadora em alguma coisa, uma crença em alguma coisa, e neste caso é uma crença numa pessoa, e essa pessoa é a pessoa de Jesus. Essa pessoa é a pessoa de Jesus. Portanto, Jesus é o ponto central da nossa fé, da nossa esperança, a base do nosso arrependimento e da nossa conversão. Mas não devemos desviar a nossa atenção para mais nada, né? Quem crer e for batizado será salvo. Crer em quem? Crer em Jesus. A fé também é, no fundo, um compromisso, né? É acreditar em alguma coisa sem reservas. Na verdade, a fé é o que sabemos, como nos sentimos e o que fizemos a respeito de Jesus Cristo. No fundo, a fé é isso. Nossa experiência com Jesus, o que sentimos, o que fazemos por Ele, como falamos dele. A fé é também a convicção. Conforme falámos há pouco na escola sabatina, a fé é uma convicção, uma firmeza. Se aqueles homens não tivessem convictos de que aquilo que acreditavam era a verdade, eles nunca teriam resistido àquela prova. E nós também devemos transformar a nossa fé, exercitá-la, de tal maneira que ela se torne numa convicção. Temos a certeza de, não uma fé fraca, mas uma fé convicta, uma fé que seja o fruto do nosso relacionamento com Deus.
Há muitas pessoas que não têm a mesma experiência com Deus. Há pessoas que são convertidas de forma suave. Pessoas que andam na igreja e são convertidas de forma suave. Jesus uma vez disse a Nicodemos: o vento assopra para onde quer, ouves a sua voz, mas não vês nem de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Há muitas pessoas que se convertem com esse vento suave. Na igreja, sábado após sábado, o Senhor vai gravando no seu coração esta convicção. Vão fazendo esta caminhada e muitos deles nem sabem dizer o dia em que se converteram. O processo da salvação foi tão suave, foi tão delicado da parte de Deus, foi dirigindo a vida dessa pessoa de uma maneira tão suave, que essa pessoa não sabe dizer o dia em que se converteu. Mas não quer dizer que não esteja convertida, porque a sua vida mudou. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Aquele que era ébrio deixa de ser ébrio. O que era desonesto passa a ser honesto. O que era orgulhoso passa a ser humilde. O que era grosseirão passa a ser um homem polido. Isso vê-se na vida das pessoas. O facto de elas não saberem dizer exatamente as circunstâncias da sua conversão não quer dizer que não estejam convertidas, porque essa mudança foi operada e vê-se na sua vida. Há outros que são convertidos de forma brusca. Há outras pessoas que Deus determina, num determinado momento, num dia, virar a vida dessa pessoa, não é? Virar a vida dessa pessoa. E podemos dizer como o apóstolo Paulo, foi uma conversão súbita. Teve que cair do cavalo abaixo, né? E a partir daquele dia, a vida daquele homem mudou. Paulo foi convertido naquele dia, quando ia na estrada de Damasco para Damasco mesmo, para ir à procura dos crentes. Nesse dia foi convertido, de forma brusca, né? Mas não quer dizer uma experiência ou outra que não tenha os mesmos resultados. Na Bíblia fala também naquela mulher Lídia, penso que todos já ouvimos falar, era uma mulher que era comerciante, tinha uma vida pacata, vendia tecidos e foi um dia à tarde ao rio e lá ouviu o apóstolo Paulo a falar e encantou-se tanto com aquilo que o apóstolo Paulo falava, que aceitou Jesus naquele dia e foi batizada ela e a casa dela, de forma suave. Foi uma forma suave de aceitar a Jesus. Já o carcereiro de Filipe, foi preciso haver um terremoto, as paredes da prisão caírem para ele ter o quê? Sentir a necessidade, né, da salvação. Quando ele disse: Senhor, o que é necessário que eu faça para me salvar? E o apóstolo Paulo disse: crê no Senhor Jesus, tu e toda a tua casa serão salvos. E ele foi batizado nesse dia, ele e a sua família. Então, sendo uma forma brusca, sendo uma forma suave, a conversão traz esta mudança. A conversão nunca tem como resultado uma emoção. A conversão nunca resulta em emoção nem em sentimentalismo. Há muita gente que ouve uma pregação, fica emocionada, fica com os sentimentos à flor da pele e pensa que está convertida. Isso não é conversão. Porque a irmã White diz assim: quando passa o resultado desse fervor, dessa emoção, a pessoa fica ainda pior do que o que estava. E muitas das vezes nós vemos esse tipo de conversões que campeiam por aí no mundo. A conversão, ela nunca traz estas duas coisas. Nem emoção, nem é baseada no sentimentalismo. A conversão, obrigatoriamente, traz uma mudança de vida. Seja qual for a forma como ocorre na vida das pessoas, ela acarreta sempre essa mudança. Foi o que Jesus disse a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Existe também, no ato da conversão, o exercício da vontade. Deus não
exige nada a não seja voluntariado. Ou seja, Deus não quer forçar o nosso livre-arbítrio. Nós temos que exercer a nossa vontade, pôr a nossa vontade ao serviço do Senhor, né? A vontade se encontra obrigatoriamente no caso da conversão. Nós temos que querer, decidir por nós próprios, pôr a nossa vida ao lado da vida do Senhor. Então é um ato de vontade voluntário. E esse ato de vontade é um ato de aceitação. É um ato em que nós aceitamos ao Senhor e nos comprometemos a segui-lo. Então nunca é nada forçado. A decisão precisa ser nossa. Precisamos crer para ser salvo. E é a vontade de Deus e deve ser também a nossa vontade. A Bíblia diz que Deus quer que todas as pessoas se salvem e que ninguém se perca. Mas essa deve ser também o quê? A nossa vontade. Podemos saber a Bíblia toda, estudarmos teologia, religião, mas há um momento na nossa vida que nós precisamos pôr a nossa vontade ao serviço de Cristo. Precisamos sentir pessoalmente o Senhor na nossa vida. Precisamos ter uma experiência com Ele. Ele precisa ser um amigo íntimo. Era isso que ele queria dizer quando lá em Apocalipse disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei com ele, cearei e ele comigo. Este ato de abrir a porta, abrir o nosso coração, a nossa vontade ao Senhor, trazê-lo para dentro da nossa vida, relacionarmos com Ele de forma íntima, né? O cear quer dizer uma refeição mais íntima, temos essa intimidade com o Senhor. Isso nos traz também, quando nós fazemos isso, uma certa segurança. Uma certa segurança. A segurança, a segurança na vida religiosa, ela divide-se em três partes. Nós podemos crer que temos a vida eterna, podemos crer que temos a salvação através de três formas. A primeira forma é uma forma objetiva. Nós devemos acreditar na salvação objetivamente porque Deus diz na sua palavra. Deus escreveu na sua palavra e nós não temos como duvidar da palavra de Deus. Então isso é crer de forma objetiva. Também podemos crer de uma forma subjetiva. O que é que eu quero dizer com isso? Podemos crer através da influência que o Espírito de Deus tem sobre nós, sobre a nossa vida, a forma como Ele dirige o nosso caminho, a maneira como Ele vai transformando a nossa vida, né? Que a Bíblia diz que é um fermento que age de tal maneira silenciosamente, mas imperceptivelmente também, e vai transformando toda a nossa vida. Então, subjetivamente, nós sentimos os resultados da salvação, nesta mudança do interior para o exterior, né? A primeira mudança deve ser sempre no coração. Muitas das vezes nós erramos aqui, queremos mudar exteriormente primeiro, pensando dessa maneira nos tornamos aceitáveis a Deus, mas não, os que tais fazem isso ocorrem num erro. A nossa primeira tarefa é apresentar o nosso coração para que o Senhor o transforme. E Ele, ao fazer isso, a mudar o nosso coração, muda as nossas ideias, a nossa perspectiva da vida, nossa consciência é aperfeiçoada, é refinada, os nossos gostos mudam e a pessoa vai agora, subjetivamente, vivendo uma vida transformada por Deus. E também experimentalmente, né? Podemos perceber, à medida que passa o tempo, né? Uns têm 10 anos, outros têm 20, outros têm uma vida inteira na igreja, e experimentalmente nós podemos perceber que o Senhor caminhou connosco durante a nossa experiência religiosa. Então, seja objetivamente, seja subjetivamente, ou seja de forma experimental, os resultados da nossa experiência com Deus devem ser vistos, né? Então, a grande pergunta que os homens faziam: como é que eu posso agora receber a Cristo, né? O que é que eu posso fazer para ser salvo? O que devo fazer
para receber a Cristo? O que devo fazer exatamente para receber a Cristo? Existem certas linhas de orientação na Bíblia que nos ajudam a compreender o que é que nós devemos fazer exatamente para receber, para chegarmos à aceitação de Cristo como nosso Salvador pessoal. A Bíblia dá-nos essa orientação. Primeira orientação. Em primeiro lugar, devemos reconhecer uma coisa que é fundamental na nossa religião, é que Deus nos ama, como um Pai extremoso que nos ama, de tal maneira que enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Não é? Este é o primeiro passo que nós devemos basear a nossa religião. Deus nos amou a nós primeiro, quando nós ainda éramos seus inimigos. Então, a religião cristã, ela está baseada nesse facto de amor. Nós éramos inimigos de Deus, andávamos tresmalhados e Deus viu que nós não tínhamos hipótese e enviou seu Filho para morrer por nós, para nos dar a possibilidade da salvação. É esse amor que é a base do cristianismo, em primeiro lugar. A Bíblia diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em Gálatas 2:20 diz: o Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esta é a base do cristianismo. Foi o grande amor que Deus teve e o grande amor que Jesus também teve. Nos amou e se entregou por nós. Em segundo lugar, devemos também nos arrepender dos nossos pecados. Devemos aprofundar o nosso arrependimento. Jesus disse: se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E disse também: arrependei-vos e crede. Né? Arrependei-vos e crede. Então, aquele que recebe a Cristo, a fé que recebe a Cristo deve ser acompanhada também pelo arrependimento. Esse arrependimento, o qual se rejeita o pecado. Diz, o arrependimento não quer dizer simplesmente dizer que deixamos de lamentar o passado. Lamentar não basta. É preciso que nos arrependemos e que voltemos as costas para aquilo que nós praticávamos. Então, depois de reconhecer o amor de Deus, que é o amor de Deus que toca as cordas do nosso coração, o homem por si não tem capacidade para se arrepender. É Deus, através das circunstâncias da vida, revelando-nos o seu amor, que toca as cordas do nosso coração e o sensibiliza ao arrependimento. Então, quando nós apreciamos o amor de Deus, aquilo que Ele fez por nós, e nos arrependemos, e esse arrependimento é verdadeiro, então esse arrependimento leva-nos a voltar as costas à vida que nós levávamos. E passamos agora a ter uma vida nova. Terceiro passo, devemos agora aceitar a Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal e o Senhor da nossa vida. Em São João diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, depois de nós percebermos o grande amor de Deus e nos arrepender, agora devemos aceitar a Jesus como nosso Salvador pessoal. Aceitá-lo como nosso Salvador pessoal. Quando nós fazemos isso, diz que recebemos poder para sermos filhos e filhas de Deus. Naquele discurso de Jesus, quando fez no Sermão da Montanha, que Jesus disse assim: ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Se alguém te bater na face direita, dá-lhe também a esquerda. Dá a quem te pedir e não fujas de quem te quer que tu lhe emprestes. Os judeus, para isto, era coisa estranha, porque eles tinham sido ensinados à doutrina do olho por olho, dente por dente. Jesus agora apresentou aqui uma nova forma de estar na vida. E depois ele termina assim: para que sejais filhos e filhas do nosso Pai que está no céu. Não é? Porque ele disse assim: se saudais apenas os que vos saúdam, que fazeis demais? Não é? Também não fazem os publicanos assim? Não é? Deus, que é tão bom, faz que o sol caia sobre todos e a chuva vá para o quintal do ímpio e do bom e do mau,
e do bom, né? Então nós devemos fazer assim também, e ele resume isso, para que sejais filhos e filhas do nosso Pai que está no céu. Então a filiação divina, ela está originada nesta mudança de estilo de vida, de compreensão do relacionamento uns para com os outros. E isso obriga a crer em Jesus como nosso Salvador pessoal. Em quarto lugar, Jesus disse assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. A conversão também agora chega a esta fase, nós devemos agora confessar a nossa fé, confessar a Jesus diante dos homens. Nossa fé não deve ser oculta. Jesus disse assim: não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, para que dê luz. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, esta fase da nossa vida religiosa já deve ser uma fase de quê? De testemunho. Amém. Daquilo que Deus fez por nós, da transformação que operou na nossa vida. Esta confissão implica a ideia de uma vida vivida de tal modo diante dos nossos semelhantes que eles percebam a diferença. Às vezes não é preciso andarmos a dizer que somos crentes, basta o nosso testemunho, nossa forma de falar, nossa forma de vestir, a nossa forma de polida de nos dirigirmos entre eles, tudo isso fala mais alto muitas das vezes, não é? E nós somos conhecidos exatamente por isso. Implica uma ideia de um cristianismo prático, quer dizer também um reconhecimento na nossa boca, pela nossa boca. Diz: com a tua boca confessares a Jesus como teu Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então é muito importante nós, quando recebemos a Jesus, possamos também transmitir a alguém o mais depressa possível, né? O cristianismo que nos é oferecido não é um cristianismo para ser vivido apenas na primeira pessoa. O conhecimento da palavra de Deus, ele foi-nos dado para ser disseminado, levado àqueles que vivem nas trevas da ignorância. Milhões e milhões de pessoas estão ao nosso redor e não conhecem o caminho da salvação. Então, é importante que nós percebamos aceitar a Cristo, ser crente, ser membro da igreja, ser seguidor, implica também este compromisso de divulgar a palavra, divulgar a mensagem. E o apóstolo Paulo diz assim: eis agora aqui o tempo sobre o modo oportuno, eis agora aqui o dia da salvação. Eis agora aqui o dia da salvação. Se quisermos nos arrepender dos nossos pecados e receber a Jesus como nosso Salvador pessoal, podemos fazê-lo agora. Neste momento, podemos aceitar interiormente o nosso coração ao Senhor, porque o passado já passou e o futuro não nos pertence. O dia da salvação é hoje, é o presente. Nós podemos também, no presente dia, receber ao Senhor Jesus como nosso Salvador pessoal, renovar o nosso relacionamento com Ele, de maneira a estarmos dispostos a fazer uma experiência com Ele mais profunda, uma experiência com Ele mais positiva. Eis agora aqui o tempo sobre o modo oportuno. Eis agora aqui o dia da salvação. Irmãos, estes são os caminhos da salvação, o caminho mais direto para encontrarmos a vida eterna. Crer, a nos arrepender da nossa vida passada, a aceitar o Senhor Jesus como Salvador, mudar a nossa vida, ou antes permitir que Ele mude a nossa vida e viver andarmos em novidade de vida. Isso é o caminho da salvação, e o meu desejo nesta manhã é que nós o possamos todos aqui presentes alcançar, termos a certeza da salvação e não vivermos na nossa vida religiosa a dúvida se estaremos ou não
ou não salvos. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Amém.